Nos arredores de Brasília, a 17 quilômetros de Alexânia, alguns sonhos começaram a ganhar corpo nas últimas décadas. Um deles vai se enraizando de forma sofrida pelo Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia. E luta para uma coisa: retribuir o que a natureza nos dá. Em 1988, ele ganhou o nome de Clube da Semente. E desde então, no trabalho de reflorestamento e recuperação de meio ambiente, distribuiu mais de 250 milhões de mudas e sementes de jacarandás, mognos, jequitibás, ipês e umbuzeiros por todo o território brasileiro. Bem mais que uma árvore por habitante. Junto com Roberto de Bem, técnico da Embrapa, Antônio Fernandes pensou, fundou e viu fecundar o Clube da Semente. De Bem se foi, vitimado pelo câncer. Antônio praticamente perdeu o sobrenome que trouxe do Acre. Hoje, ele é o Antônio das Sementes e toca o clube como um Quixote do Cerrado, matando, como ele diz, um leão por dia no combate à ignorância do desmatamento e o desinteresse oficial. Chegando a Brasília, aquilo, né, tem muita coisa para fazer aqui, né, e as coisas foram acontecendo, né, e eu fui parando por Brasília, né. Eu tinha uma empresa de serigrafia que fazia cartazes de arte, cartazes de cinema, né. E ali conheci, nessas situações, conheci o Debem, que foi o grande parceiro nessa nossa história do Clube da Semente, né? Era Assis Roberto Debem, conhecido como Roberto Debem, né? E ficou maravilhado com aquilo, que ele era meio entusiasmado com a vida, né? A ideia dele disse, Antônio, nós temos que procurar uma sede para a organização. Como é que nós vamos resolver isso? Eu imagino um lugar destruído, um lixão, sabe? Porque você poderia recuperar uma área e mostrar que era possível fazer. Esse aqui é um exemplo. Aqui é um exemplo que ele passando, ele sempre saía a cavalo de Brasília, vinha dar umas cavalgadas no entorno, e passou, numa das viagens deles, cavalgando, ele passou por aqui, olha, encontramos um lugar para a sede. Era o lixão da comunidade, esse entorno aqui, tinha tudo, vidro, mal morto, carcaça, tudo que você imagina, né? Tudo era... Aí a história toda começou, né? Aí começou o trabalho no entorno, de organizar grupo de coleta no entorno, depois partindo para outros estados. Então hoje a gente abrange todos os ecossistemas. E o clube nasceu como um sonho quase inatingível. Pretendia salvar as espécies que desaparecem em meio a queimadas, derrubadas, inundações e multiplicar seus descendentes na coleta e na distribuição de mudas e sementes por todo o território nacional. Começou formando grupos de coletores. Hoje opera dentro dos seus limites em todos os ecossistemas: amazônico, cerrado, caatinga, mata atlântica. Nas áreas onde nós trabalhamos, quando nós mostramos para aquela árvore, olha, tem aquela árvore de interesse ali. Olha, essa árvore ela pode te dar tanto todo ano, ou um ano sim, um ano não. Ela pode chegar a R$150, uma única árvore, só produzindo semente, não estou falando dos outros produtos. Só a semente mesmo, né? Quando ele venderia aquela árvore ali por R$50 para o madeireiro. E acabou toda uma história, economicamente, ambiental, né? E todo o ecossistema que vivia em torno daquela árvore ali, né? Insetos, beija-flor, então o mundo todo se acaba. Hoje nós temos 10.483 pessoas trabalhando em todo o país em torno desse produto, que são proprietários de áreas, e ou quando ele não vende, ele cede para os moradores ao redor tirar a semente. Né? Dependendo da espécie, nós tiramos até 50% de semente daquela árvore. Né? Em outras épocas, de outras espécies, 10%. Então varia de 10% a 50% que a gente tira de semente de uma árvore, né? Porque tem pássaro, tem animais que se alimentam daquele produto. Né? Tem uns que vendem, coletam e vendem a semente para o clube. Né? Outros cedem a área, ele não precisa, são pessoas que são simpatizantes do clube, são amigos. Então nós criamos um grupo de coletadores no entorno daquela propriedade ali.
Às vezes até das cidades que estão pequenas ali. Vocês recebem alguma ajuda? Tem parceria com a Embrapa, mas não envolve questão econômica, são só troca de serviço e informações, né? Nossa relação com o Estado é muito fraca porque nós não temos estrutura para trabalhar com o Estado, que eles querem papéis e nós não temos pessoal para atender o monte de papéis que o Estado necessita para desenvolver qualquer ação. O que tem facilitado, de uma certa forma, a nossa relação em captação de recursos é porque nós temos um produto para dar em troca para aquele patrocinador, que são as folhas de semente, de onde vai a marca dele. Então isso, de uma certa forma, facilita. Hoje ela é mais feita a nível de empresa como maquiagem mesmo, eles não encaram aquilo como um produto permanente, que pode ter não só o retorno de imagem durante um tempo, que eles só querem fazer pontuações de... né? Em determinados momentos... Em determinado momento faz aquilo, né? Tudo muito bonitinho. No dia seguinte, né? Tá tudo esquecido, né? Você não pode contar todo final do mês, você não sabe o que vai acontecer. Ah, não sabe. Aqui é uma aventura. Ela se dá no dia a dia, né? Mas hoje se criou essa rede de coletadores que naquele momento ele sabe que ele vai ter uma poupança com aquela semente que ele coletou. Ele não recebeu, dá caso da gente ficar 3 meses para fazer o acerto com aquele, né, com aquele camponês que fez a coleta, né? Então, mas ele sabe que ele vai receber. Essas mudas que você tem aqui, assim, todas, elas são vendidas, elas são distribuídas? Como é que... Elas são vendidas pelos valores simbólicos, né? Ela atende geralmente o entorno. Geralmente ela fica no entorno de 100, 200 quilômetros. Né? Aqui de Brasília? Quando tem que se recuperar uma área, que você tem que ter um volume grande de muda, você implanta o viveiro dentro da área, para evitar custo de transporte. Com a inauguração de Brasília e com ela a Universidade de Brasília, a região de Olhos d'Água começou a receber novos visitantes, que se fixaram desenterrando sonhos. Entre eles está um vizinho do Clube da Semente e colaborador de todas as horas, Armando Farias Neves, professor cassado e anistiado da UNB. Com a primeira mulher e também professora da universidade, Laís Aderne, ele ajudou a criar a feira de troca da cidade. Esta feira reviveu o escambo, a troca, e retirou uma poeira secular de pessoas esquecidas no tempo. Nós tivemos que fazer um trabalho de aproximação, sabe? De convencimento. E aí foi um embrião daquilo que seria mais tarde a Feira de Trocas. Só que a Feira de Trocas, no início, nos primórdios, ela era feita às avessas. Quem expunha as coisas éramos nós. E eles vinham com seus artesanatos propondo troca. Era assim, né? Uma cabaça, às vezes enfeitada, uma boneca de palha de milho, a gente dava por um terno, uma coisa assim, né? Então foi assim que essa coisa começou. E foi passado uns tempos disso aí e tal, que apareceu a figura do Antônio Fernandes, o Antônio, que é hoje o diretor-presidente do Clube da Semente. Ele fez plantar justamente na porta da minha porteira aqui ao lado, né? Oriundo do Acre, né? Da plena mata, em plena mata amazônica e tal. E sempre com aquele espírito, digamos, inconformado da devastação que já se anunciava naquela época. Então ele começou um viveirinho pequeno, mas só com espécies arbóreas brasileiras, sabe? Naturais e tal. E foi andando, foi crescendo. E hoje o Clube da Semente é uma referência. E lembra o outro fundador do clube. O Roberto também era uma alma fantástica. Uma figura ímpar, né? Um idealista, um emotivo, uma figura que, como diria a minha mãe, não era deste mundo, né? Por isso o Senhor o levou, né? Caminhando pelos seus viveiros, Antônio tem histórias a cada passo. Esse jequitibá é outra raridade, né, da flora brasileira. Esse aqui é filho de uma árvore que tinha em Carangola, Minas Gerais, né? Era considerado um dos maiores jequitibás, né, do Brasil, né? Ele primeiro foi colocado um fogo no tronco dele, né, e tempos depois ele caiu.
Então nós na época nós estávamos passando ali por um acaso em expedições de coleta e deparamos com ele, a gente já tinha ouvido a história dele já, né? E na nossa passagem já estava queimado, já tinha sido enfraquecido já, e era uma época de produção de semente, né? Que era outubro. E coletamos algumas sementes que tinham voado, né? Porque era uma árvore tão alta que a gente não tinha condições de fazer coleta, né? E esse daqui é um dos filhos. Ela gerou, se eu não me engano, 618 descendentes dela. A maior árvore do Brasil morreu hoje em Carangola, Minas Gerais. Depois de 2 anos de agonia, o jequitibá rosa, de 1,5 milênio de idade, sucumbiu a um incêndio criminoso. Acabou. Talvez se plantarmos hoje, daqui a 1.500 anos, teremos outro. Sempre tem esses elementos nos lugares, né? Às vezes porque acha que a árvore vai cair em cima da propriedade dele, ele chega e faz um... É o caso das castanheiras no Acre, né? A castanheira está proibido o abate, né? da espécie. Nos pastos, nas áreas que debaram a floresta, ela fica, né? Mas estão isoladas e começam a morrer, tombar, né? E ela vai também a ação do fazendeiro em matar a castanheira, porque o pavor deles é o fruto daquele tamanho. Então isso é morte constante do gado bovino, né? Imagina uma castanha daquela, um ouriço daquele de cima da coluna do boi na cabeça, vai para o chão, mata mesmo. Então o que eles fazem? Eles vão tocando fogo, vão enfraquecendo ela, matando ela devagarinho, né, a castanheira. Isso é comum, isso é um fato, né, corrente na região, né? Crime absurdo, né? E o que você tem plantado aqui, então? Nós temos 418 espécies, né? Tem de todos os ecossistemas do país, né? Uns 70% do viveiro hoje ela é com espécies aqui do Centro-Oeste. A outra se divide entre a Caatinga, Pantanal, Amazônia e Mata Atlântica. Apesar de muitas espécies que ocorrem desde lá da Amazônia, passa por aqui, vai até a Mata Atlântica. Aqui, por né? exemplo, o que é? Esse aqui é o jatobá. Jatobá? Esse aqui foi de uma expedição recente no Tocantins e Chapada dos Veadeiros, né? Entre Cavalcante e Alto Paraíso. Vocês contam com apoio assim, algum apoio nessas coletas, por exemplo, o Corpo de Bombeiro, de repente dar uma... Tem esses parceiros, dentro do estado tem parceiros que nós, bombeiros, as polícias ambientais. Santa Catarina é um caso muito interessante, sabe? A Polícia Ambiental de Santa Catarina sempre nos dá apoio na coleta, é um grupo super organizado, atencioso, então coloca toda a estrutura à disposição para coleta. Os bombeiros de Brasília sempre estão nos ajudando nas ações, né, de árvores gigantes, às vezes dentro da cidade ou no entorno, né? Forma de ajuda é a cidade de várias formas, né? Tem um que fornece veículo para as expedições, né? Porque o nosso dinheiro ele é todo contadinho. Todo centavo, então a gente tem que administrar bem ele para que o projeto não pare. Então ele é mágico, é quase que um mágico como ele se gerencia, porque nós administramos bem cada centavo que entra. O trabalho de vocês é muito silencioso, né? Ele é invisível, né? Porque nosso patrimônio são pessoas que estão, né, escondidas nos matos coletando semente. Pessoas invisíveis na floresta combatendo um fantasma. Hoje a questão florestal, isso não existe no país. A única coisa que tem organizada no país em questão florestal é eucalipto, pepinos. Quem quer já sabe onde tem, quem produz já sabe para quem vender e tem incentivo governamental. Que isso é uma contradição, né? Não tem tamanho um absurdo desse, né? Tem muita gente querendo plantar árvores nativas na sua propriedade para abate futuro, mas é um desencontro entre
o Estado e o cidadão civil que quer fazer aquilo. Porque a primeira coisa que quando você conversa com ele, mas não vou poder derrubar esse jatobá, esse mogno. É o contrário, a árvore cultivada pode ser plantada, desde que você não plante numa área de reserva, área de proteção, economicamente, que essa que é a grande saída. Imagina o Brasil com potencial madeireiro, se fosse organizado, não é, esse setor, nós mandávamos madeira para o mundo inteiro, não é? Só esse produto levantava o país. Se a gente juntasse esse produto aqui, o produto madeireiro, e turismo, o país não precisava desmanchar né, destruir sua beleza paisagística, as montanhas de ferro saindo a preço de banana. Então é um descontrole total, né? A questão ambiental ela não existe no país. Uma parte visível do trabalho, ainda silencioso, está nas casas da própria vila. Ali se preparam sementes que seguirão pelos correios. Toda a vida eu sou uma pessoa que fui nascido e criado na roça e sempre gostei de trabalhar. O tempo que eu não tinha esse serviço aqui, eu saía, eu ficava andando por aí à toa, aí para essas ruas aí, bebendo cachaça, que antigamente eu bebia cachaça. Às vezes via só para fazer confusão dentro de casa. Aí depois o Antônio trouxe esse serviço para mim. Eu achei bom, porque a gente fica dentro de casa aí, tranquilo, e está trabalhando, né? Época de coleta, aumenta o volume de pessoas beneficiando, né? Mas um básico aqui que a gente tem aqui dentro da comunidade são 32 pessoas, a média, quando está baixo, trabalhando, né? Tanto no viveiro, no beneficiamento da semente, grampeando, mas tem momento que a gente tem 340 pessoas trabalhando e essas pessoas trabalham dentro das suas casas, o material é levado até elas, né, para que então ela envolve todo o núcleo familiar. Nesta Fazenda Amiga, um resumo do seu ideal. As pessoas que abraçam a causa, as que ganham seu sustento, os infortúnios, o replantio e o prazer da recuperação.